Hoje teremos o prazer de receber o professor Dr. Jean-Pierre Chauvin, com a sua palestra intitulada Notas sobre a Dicção Saramaguiana. O professor Jean é professor associado da Escola de Comunicações e Artes da USP, onde ministra a disciplina A Prosa de José Saramago e é autor do livro José Saramago, Literatura contra a Mercadoria. É com imensurável prazer que o recebemos para este momento de troca e construção teórica. Grato a todos, todas e todes, e o espaço é todo seu, professor. Bem-vindo. Bom dia, Aldo e amigos todos aí. Eu queria agradecer, primeiro esse convite que foi feito acho que foi pelo Matheus, que a gente falou por e-mail bastante. E é muito bom estar nesse Congresso Nacional do Saramago, Estamos às vésperas de completar os 100 anos, do nascimento do Saramago. Então é muito importante, a gente falar dele, um autor de língua portuguesa, Nobel, enfim, todos esses fatores que vocês já sabem faz tempo, Eu dei esse nome, eu até hoje não sei se é um nome bom para essa fala, mas eu dei esse nome porque eu acho que é uma das coisas mais legais de a gente fazer lendo Saramago é nos aproximarmos dele pela linguagem, Há várias coisas que a gente pode discutir em Saramago, mas a linguagem ela permeia tudo que ele fez, Tanto em todos os gêneros, Em prosa, em poesia, teatro, mas também digamos, essa dicção saramaguiana, ela permanece, ela perpassa também as entrevistas que ele deu, os depoimentos que ele fez saindo de algum lugar, quer dizer, é como se essa persona dos narradores saramaguianos, cronistas, das próprias rubricas de teatro, ela permeasse não só a ficção dele, mas também o que ele fez biograficamente. É claro que na literatura a gente sabe que há uma estilização, há uma preocupação maior em imprimir um estilo, no texto. Então a primeira questão é essa, quer dizer, falar em dicção ela traz um problema, uma questão, porque a dicção tanto é uma coisa específica quanto muito abrangente. Eu posso pensar em dicção como algo que diz respeito especialmente à fala de uma pessoa num dado contexto, mas também posso pensar que é algo abrangente porque envolve todas as obras dessa pessoa ou todas as falas que ela tem em vários contextos. Então, dicção pode servir para uma coisa ou para outra, a gente tem que lembrar primeiro que a palavra dicção é nova, mas ela não é o conceito é antigo. A gente tem que lembrar que na a retórica antiga tinha um termo para isso que é elocução. Então, tanto os gregos quanto os latinos vão chamar uma das tarefas do orador de preparar, de adequar a sua elocução ao discurso que ele faria. Então, se a gente aceitar que elocução, digamos, é a palavra, digamos, arqueologia, arqueologia de dicção, está em elocução, lá na Antiguidade Greco-Latina, a gente tem que pensar, então, que dicção saramaguiana é uma aplicação consciente, um artifício consciente aplicado pelo autor que visa determinados fins, seja instigar o leitor, seja mover as paixões do leitor, seja facilitar a argumentação com o leitor, seja ensinar algo ao leitor. O Saramago faz as três coisas, basta vocês lerem qualquer romance dele, ou crônica, ou conto, que vocês percebem que tem sempre um sentido ali ético, tem sempre uma discussão humanitária e uma motivação ética de como nós devemos, ou poderíamos, pelo menos, conceber um mundo mais justo, menos desigual, mais diverso, inclusive, etc. Então, tirando essa questão histórica de que a dicção, que eu estou pensando aqui, ela remonta à elocução greco-latina das retóricas antigas,
Acho que é importante pensar também que, mais trazendo mais para o nosso tempo, século XX, XXI, pensar que essa elocução ou essa dicção salamaguiana, ela pressupõe um discurso. Quer dizer, um discurso que é fabricado por diferentes atores, sejam eles narradores, personagens ou cronistas, né, quando a pessoa assume o papel de cronista, que não é o Saramago só que faz a crônica, né? Há uma persona saramaguiana que também faz crônica, né? Então, a ideia de que esse orador ele tem que articular uma série de coisas que vão resultar nesse estilo, né? Então a gente pode dizer que a dicção saramaguiana, não só saramaguiana, mas neste caso em particular, ela está ligada a um tripé formado, né? Então a dicção ela se liga ao estilo de que esse autor, esses traços estilísticos que ele vai permeando nas obras e também aos temas que ele traz nas obras. Então dicção, tema e estilo. Esses três componentes, eles caminham juntos na obra saramaguiana. É meio difícil você falar apenas dos temas que ele abordou, porque sem considerar que esse tema se serve a determinado propósito, segue determinado estilo, está em certas obras e não em outras. Então a gente tem que levar todos esses três fatores em conta. E, portanto, né, acho que a primeira providência que a gente tem que adotar é tentar assim, explicar ou delimitar dentro do possível o que a gente entende por dicção, né? E a gente está pensando aqui, muito basicamente, no modo como os narradores e os personagens do Saramago anunciam ou enunciam as coisas. Então, se a gente entender dicção desta forma, a dicção não é o teor em si do que ele diz, mas é o modo como esse teor é enunciado. E se a gente aceitar, claro que isso é muito, eu estou reduzindo muito, né? O que a gente entende, pode entender por dicção, há várias formas de entender dicção. Então, se a gente aceitar essa explicação, ainda que simples, a gente traduziria a dicção como uma maneira, uma forma dessas criaturas de papel se expressarem. Até aqui são obviedades, né? Não tem nada de muito novo para que vocês não saibam. Então, o que eu pensei para ficar menos cansativo e menos teórico, eu separei uns trechos de algumas obras do Saramago. Eu vou descer aqui a tela e a gente vai. Eu pensei que a gente convidá-los, a gente pode ir lendo e tentar ver em cada um desses trechos esses traços, essa dicção, como é que essa dicção é construída pelo Saramago, né? Então, articulando o estilo e os temas, né? Os recursos que ele utilizou em prosa para montar esse esquema, né? Digamos, essa forma particular de dizer, de enunciar as coisas, né? Então, esse primeiro trecho, acho que vocês conhecem bem, é do primeiro capítulo do Memorial do Convento, e aí a gente pode ler, depois eu comento, né? Vou comentando cada pedaço. Não, não é muita coisa, são duas páginas de pouco, então, mas é só para a gente ter uma, digamos, um respaldo no próprio texto saramaguiano, né? Então, esse texto, vocês lembram, por enquanto ainda o rei está a preparar-se para a noite. Despiram os camaristas, vestiram-no como trajo da função e do estilo, passadas as roupas de mão em mão, tão reverentemente, como relíquias de santas que tivessem trespassado donzelas. E isso se passa na presença de outros criados e pajens, este que abre gavetão, aquele que afasta a cortina, um que levanta a luz, outro que modera o brilho, dois que não se movem, dois que imitam estes, mais uns tantos que não se sabe que fazem, nem por que estão. Então, a gente percebe de cara uma ironia do narrador desse romance de 82, que é a Mulher do Convento. O narrador, então, se aproxima muito rápido, muito perto, né, da perspectiva das personagens. Então, a gente percebe, ele também diz isso, ele coloca esse por enquanto, que é né, que suspende a ação, né, como se fosse uma cena de um filme, mais ou menos, e a gente é convidado a entrar nesse quarto onde está o rei, depois visitar o quarto, né, onde essa chegada da rainha, né, e a gente percebe então essa sequência de gestos que
os camareiros fazem, né? Todos são nobres, né? Fidalgos ou nobres, são pessoas que disputam muito ciosamente esses postos junto ao rei, né? Então, primeiro vem os camaristas, depois colocam esse traje que está de acordo com a função e do estilo, ou seja, a função qual seja procriar, e esse estilo, né, que é um misto de sagrado e profano, porque o rei ele funde, né, tanto a política quanto a religião, né, especialmente se for um rei português do século XVIII. E essas roupas, então o narrador vai ironizando a situação como se fosse um ato sagrado, e na verdade é simplesmente o encontro sexual do rei com a rainha, né? Mas ele então o narrador ironiza, idealiza, claro que muito ironicamente, e sem esquecer que esses atos são públicos, né, no século XVIII, tem que ter testemunha, né, de dezenas de pessoas. Então isso se passa na presença de outros criados e pajes, quer dizer, um monte de gente que está acompanhando esses preparativos, né, para esse encontro sexual entre o rei e a rainha, né? É claro que a outra ironia aqui é que ele vai dizer que, como tem tanta gente ali, que evidentemente que alguns estão sem função, né? Alguns estão lá mais para testemunhar do que para qualquer outra coisa, mais para dar certa importância ao rei, né? O rei, quanto mais gente tem à sua volta, mais importante parece. Então, eu chamei esse trecho, e muitos outros do Saramago, dessa aproximação da perspectiva da personagem. O seu narrador nos leva dentro, o mais perto possível, da intimidade das personagens. Isso é recorrente no Saramago. Isso está no Memorial do Convento, História do Cerco de Lisboa, está no começo do ensaio sobre a cegueira, quando o narrador descreve aquele motorista que cega. A gente entra dentro do veículo com ele. Então, essa aproximação da perspectiva da personagem é um dos traços mais evidentes desses traços estilísticos do Saramago. O segundo trecho, não se preocupe que não são muitos, eu chamei de presentificação. A gente vai ler, eu já explico então. Isso é a história acerca de Lisboa. O revisor tem nome, chama-se Raimundo. Era já tempo de sabermos quem seja a pessoa de quem vimos falando indiscretamente, se é que nome e apelidos alguma vez puderam acrescentar proveito que se visse as costumadas referências sinaléticas. Sinaléticas são sinais, né? Então, aqui no História do Cerco de Lisboa, quando o narrador finalmente vai apresentar o nome do protagonista, que é o Raimundo, que é um revisor, vocês lembram dessa história? E aí, então, vejam que ele combina duas coisas, né? Ele identifica o personagem, mas vejam como ele diz isso, né? Ele coloca no presente. O revisor tem nome, chama-se Raimundo, né? Ou seja, esse uso dos verbos no presente e depois em sequência, era já tempo de sabermos quem seja, novamente, né, um verbo que sugere, está no presente, mas sugerindo que já tínhamos que ter feito isso antes. Portanto, a gente percebe essa tentativa do narrador de, além de aproximar o leitor da perspectiva das personagens ou do narrador, também deixar esse enunciado no tempo presente, como se nós estivéssemos testemunhando a história, claro que ficcional, mas como se nós estivéssemos construindo a história junto com o narrador. Essa presentificação é um outro segundo traço que eu acho fundamental nesse estilo saramaguiano, né? O terceiro traço, que eu acho que para vocês também é super evidente, é a presença constante nessas falas entre as personagens já manipuladas pelo narrador, desses diálogos antagônicos. O antagônico, vocês sabem, está ligado a antagonismo e, portanto, diálogos em disputa. Quer dizer, sempre há algo a ser disputado nesses diálogos. Não são diálogos assim de simples concordância ou aferição. São, em geral, diálogos que contrapõem perspectivas ou contrapõem pontos de vista, contrapõem conclusões, inclusive, né?
E aí aqui é um diálogo entre o médico, o que está cego, né, que acabou de cegar. Esse cego então vai lá falar com o doutor para ver, né, examinar qual é a causa dessa cegueira, né? E aí então é o diálogo entre eles. Veja que interessante. O médico pergunta para o outro médico, né, acha que tem cura? Em princípio, porque não lhe encontro lesões de qualquer tipo, nem malformações congênitas. A minha resposta deveria ser afirmativa. Veja que o médico que responde, ele demora 3 linhas para dizer que talvez sim, né? Então, esse estilo arrastado, intencional, que também mostra como Saramago era consciente de que em determinadas situações, determinados contextos, a nossa fala ela é mais, né, a gente fica hesitante para falar as coisas, né? Então, essa representação na ficção de um diálogo que é perfeitamente humano, que nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Quando você vai dar uma má notícia, nós, em geral, tendemos a preparar o ouvinte para a má notícia, então o médico faz isso. Em princípio, porque não lhe encontro lesões de qualquer tipo, nem malformações congênitas, a minha resposta deveria ser afirmativa. Deveria ser, mas não é, né? E aí o outro médico que está cego pergunta, mas pelos vistos não é. E aí o médico, só por cautela, só porque não quero dar-lhe esperanças, que depois venham mostrar-se sem fundamento, né? Então ele diz, eu não posso afirmar que sim. Compreendo. Pois é. E deveria seguir algum tratamento, tomar algum remédio? Aí o médico finalmente diz, por enquanto não lhe receitarei nada. Seria estar a receitar às cegas. E aí o médico que está cego responde, aí está uma expressão apropriada. Observou o cego, ou seja, como a gente sabe que no romance Ensaio sobre a Cegueira há uma pandemia de cegos que não tem causa fisiológica, a gente não sabe se a causa é ética, se é moral, se é uma cegueira diante dos outros, né? Se é uma perda de capacidade de enxergar os outros, de solidariedade. O Saramago disse desse romance, quando ele escreveu, que ele mesmo achava um romance terrível. Ele escreveu com a intenção de soar com uma distopia, com uma coisa tenebrosa, aparentemente sem saída. Então a gente vai vendo aquele romance, né? O primeiro cego, o segundo cego, e depois 10, 20, 100, 1000 cegos. E a gente vai ficando, nós leitores, né, à medida que o romance avança, a gente vai percebendo, né, como essa selvageria dos humanos aparece mais que antes, como a cegueira, em vez de favorecer a solidariedade, ela estimula o pior do ser humano. E aí a gente pensa, se não fosse a mulher do médico, o romance não ia durar 100 páginas, né? Não ia durar 50 páginas. Todos iam se matar. Então, a importância de ter alguém com olhos, como ela mesma diz, para conduzir, para, né, trazer algum equilíbrio, harmonizar os cegos que também estão em disputa por sobrevivência. Então, essa ideia de haver esses constantes diálogos antagônicos, né? Uma vez eu ouvi um pesquisador dizer que o Saramago tinha uma coisa herdada do Platão, do filósofo grego. Essa mania de colocar os diálogos, nessa tensão dos diálogos, e eles derivariam de uma coisa que os gregos chamavam de maiêutica, ou seja, cada resposta do diálogo leva a uma outra pergunta, que leva a outra resposta. Então, são discursos em sequência, são árvores discursivas. E o diálogo saramaguiano, ele provê, ele permite que ele faça isso. Né? Então, o narrador, relembrando o que eu disse até agora, ele primeiro nos aproxima da ótica da personagem, né? Nos aproxima muito, né, do veículo, do castelo, do quarto do rei. Em seguida, esse narrador nos coloca como cúmplice dessa história, usando verbos no presente, e também intercala essas cenas que nós estamos lendo com esses diálogos frequentemente, são muito constantes, esses diálogos antagônicos. Bom, aí, gente, pensando que isso, digamos, tem a ver mais com o estilo saramaguiano. Então, essa perspectiva, né, próxima da personagem, essa presentificação tanto de coisas do passado quanto de coisas mais recentes, né? Quer dizer, o narrador nos convida a acompanharmos, né,
de perto o que está acontecendo, este uso dos pronomes possessivos, né? Este personagem, este revisor tem nome. Quer dizer, essa ideia de os próprios termos que ele escolhe, as classes gramaticais que o narrador usa, nos aproximam mais ainda das personagens. E aí depois, em relação aos temas, né, que a gente poderia pensar aqui, eu separei outros 3 trechos, né, alguns 3 ou 4 trechos, para nós tentarmos, não digo fechar, que é quase impossível, mas pelo menos tentar mostrar que há uma dicção de fato saramaguiana, né? Então veja que legal aqui. Isso é todos os nomes, romance de 97, né? Saiu 2 anos depois do ensaio sobre a cegueira. Aliás, esse romance é interessante. Saramago gosta muito desse romance, mas ele é pouco estudado comparativamente aos demais, né? A gente percebe que pouca gente, em geral, todo mundo estuda o ensaio sobre a cegueira, Memorial do Convento, Cerco de Lisboa, né? Mas todos os nomes são romances que ficou entre, né? Logo 2 anos depois do ensaio sobre a cegueira, eu acho que o ensaio fez sombra para esse romance. Acabou, mas eu acho um dos melhores romances, um dos preferidos meus do Saramago também. E ele vai dizer que é um romance, é um dos favoritos dele, no último no último caderno de Lanzarote, que saiu em 2018, né, quando a Companhia das Letras, né, em parceria com Portugal, a Pilar encontrou, né, o rascunho, né, esse diário no computador, e eles simplesmente editaram e imprimiram, né, que é um diário escrito em 98, né, quer dizer, então vocês imaginam, a gente está aqui em todos os nomes 97, então esse diário foi escrito 1 ano depois de sair esse romance, né. Então vejam aqui o que o narrador diz. Imagine agora, quem puder, o estado de nervos, a excitação com que o senhor José abriu pela primeira vez a porta proibida, o calafrio que o fez deter-se à entrada, como se tivesse posto o pé no limiar de uma câmara onde se encontrasse sepultado um Deus cujo poder, ao contrário do que é tradicional, não lhe adviesse da ressurreição, mas de tê-la recusado. Só os deuses mortos são deuses sempre. Vou só tomar uma. Então a gente lê esse trecho desse romance, o narrador então em terceira pessoa, como de quase sempre, né, terceira pessoa, e aí esse narrador onisciente, né, que interfere nas ações das personagens, ele vai dizer então que esse senhor José, que é o protagonista, tem que lembrar, quem leu todos os nomes lembra que o senhor José ele é um funcionário do mais baixo escalão que trabalha numa conservatória, mas de um cartório, né, de Portugal. E esse senhor José, ele começa a ter umas atitudes que ele nunca teve antes. Então, quer dizer, como ele é uma personagem com uma ótica muito reduzida e com poderes muito quase nulos, qualquer coisa que ele faça, por menor que seja, vira alto-heróico, porque proporcionalmente, o fato de ele, por exemplo, pegar uma escada para subir lá em cima das prateleiras que ele não deveria ter acesso e fazer isso, quer dizer, isso é um gesto heróico proporcionalmente para a ótica que ele ocupa, né, para a posição humilde que ele ocupa. Então, essa cena e muitas outras no Saramago, no Memorial do Convento, a gente percebe isso, né, quando Baltazar encontra Ablimunda, quer dizer, quando o narrador descreve muito de perto a rotina desses personagens humildes, a gente poderia chamar que dizer, e isso é quase um lugar comum da crítica da crítica saramaguiana, dizer que há um protagonismo dos humildes. Quer dizer, o Saramago ridiculariza os poderosos e quase sempre, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele enaltece as pessoas humildes. Isso é muito importante, né, a gente pensar que o Saramago era um grande leitor de história e um grande leitor dos teóricos que estudam a história, né? Então, em uma entrevista que ele deu para o Carlos Reis, ele cita vários historiadores, tanto historiadores tradicionais do século XIX, XVIII, que ele consultou para recontar a história de Portugal em vários trechos,
quanto também esses estudiosos da história, os pensadores da história, que propõem que o discurso historiográfico é uma versão dos acontecimentos, não é a única versão possível. Né? Então, é só a gente pensar que um herói para o francês pode ser um inimigo para o inglês. Então, um historiador inglês certamente descreverá esse herói como algo com vícios, com defeitos, etc., enquanto um historiador francês vai dizer que esse herói é perfeito, impecável, que não tem defeitos. Né? Então, a literatura, o Saramago conseguiu, com a sua literatura, relativizar a verdade histórica, ou pelo menos mostrar que o fato pode até existir, mas esse fato pode até mudar de direção conforme a reconstrução desse passado histórico. Então, os narradores saramaguianos fazem isso o tempo inteiro. Eles mencionam episódios históricos, mas interferem nesse fato histórico, colocando personagens, dando nome àqueles que certamente os manuais de história tradicionais não vão se lembrar deles. Quer dizer, esse protagonismo dos humildes permite subverter a própria noção de história. É bem interessante isso. E isso é outra constante, uma preocupação do Saramago. Percebam que, assim, há um erro em dizer que o Saramago, há um equívoco, ele mesmo dizia isso. Quando dizem que ele é um romancista histórico, ele não é um romancista histórico apenas. Porque ele fez isso em todos os romances dele. A questão é que o que muda é a matéria que ele se serve para fazer disso história ficcional ou não. Ele pode pegar a história de Portugal a partir de manuais de história, mas ele pode pegar também uma história ficcional e mostrar que mesmo essa história ficcional poderia ser contada de várias formas. Então não é a história que está em jogo aqui, é o modo de contar. Por isso que eu volto a dizer que o que interessa no Saramago, o que é mais produtivo na discussão do Saramago, é a gente entender o que ele está pensando como dicção, como enunciar as coisas num sentido ou em vários outros sentidos. Né? Então, nessa cena, o seu José, ele tem a chave de uma porta que ele não pode abrir. Ele consegue essa chave e ele, então, né, quando o expediente termina, ele mora numa espécie de um quartinho, um dormitório, que dá acesso a essa conservatória, esse lugar em que ele trabalha. E, em algum momento, né, o narrador, então, acompanha muito de perto, né, relembrando aqui, né, esse estilo saramaguiano do narrador se colar ao personagem, né, acompanhar a trajetória dele muito colado a ele. Então, certa noite ele morre de medo, está tremendo, suando frio, mas ele toma faz então, um gesto corajoso que é abrir essa porta proibida, né? Quer dizer, abrir essa conexão entre o mundo dele particular e o mundo público, que é a conservatória, né? E aí o narrador, claro, que é irônico como de costume, né? Como se ali estivesse um Deus, né? Um Deus que é tão poderoso que rejeitou a ressurreição, né? Que é o chefe, é uma alusão ao chefe, né? O tirânico chefe desse seu José, né? E aí o narrador termina esse trecho: só os deuses mortos são deuses sempre. Como quem diz, né? Só o dogma diz que o Deus é imutável. Nós que somos humanos e não somos deuses, estamos sujeitos a atos extraordinários. Nós não estamos predeterminados ou predestinados. Nós podemos atuar, inclusive questionando, como Saramago fazia, os seus narradores de personagens, questionando ou não a existência de Deus, né? Então, percebo que assim só os deuses mortos são deuses sempre. Quer dizer, a condição para um dogma se perpetuar é que seja um dogma de coisas muito antigas, muito situadas em um tempo remoto, que não admitem mais contestação. Agora, nós humanos que vivemos no tempo material, no tempo presente, nós podemos sempre mudar o nosso futuro. Percebe? O dogma não admite mudança. Mas a narrativa pessoal de cada um de nós, ela, ela permite sim que nós alteremos, questionemos, mudemos a ordem das coisas, etc. Então, esse protagonismo dos mais humildes, ele tem várias implicações, né? Não só um efeito estilístico, mas é também uma recorrência temática, uma preocupação do Saramago, que é
ridicularizar os poderosos e enaltecer os humildes. Né? Isso é uma constante também nos seus romances. Outra coisa legal que eu acho muito atual, essa discussão, pensando nos últimos 10 ou 15 anos, né, ou até mais tempo, mas no Brasil, uma discussão mais recente sobre os gêneros, né, nós pensarmos que como o Saramago foi dando protagonismo às mulheres, como elas são decisivas em várias histórias do Saramago, e como os homens poderosos, em particular, são ridículos, né? Então, aqui é um diálogo entre a secretária e o superior dela, né? No ensaio sobre a lucidez. Então, a certo momento, ele, que é o superior hierárquico, começa a assediar moralmente essa mulher, né? E aí esse é um trecho do diálogo deles. Aí eles, o homem, começa. Posso fazer uma pergunta? Claro que sim, desde que eu tenha resposta para ela, responde a secretária. Se não quiser, não responda. Estou à espera da pergunta. Veja como ela corta qualquer gracinha do sujeito, né? Em quem votou? Pergunta o sujeito. Em ninguém, senhor presidente. Quer dizer que se absteve? Quer dizer que votei em branco. Em branco? Sim, senhor presidente. Em branco. E diz-mo assim, sem mais nem menos, também me perguntou sem mais nem menos. Ou seja, ela não aceita. O fato de ela ser hierarquicamente inferior não quer dizer que ela não seja uma pessoa tão importante, né, quanto o presidente que está perguntando para ela sobre isso. Quer dizer, para quem não leu esse romance, o ensaio sobre a lucidez saiu 10 anos após o ensaio sobre a cegueira e retoma o ensaio sobre a cegueira. Então, se vocês lerem o ensaio sobre a cegueira e gostam desse romance, que é maravilhoso, vale a pena ler a continuação dele. É uma retomada das personagens, vários personagens que aparecem aqui, inclusive. O que acontece aqui é que há uma eleição, né? A gente imagina que seja em Portugal, mas pode ser em qualquer país, se a gente quiser, inclusive o Brasil, né? E ocorre a eleição e eles percebem que quase ninguém apareceu para votar. E aí, claro, que tanto o governo quanto as forças militares começam a agir para coagir as pessoas, né? Que eles começam a inventar leis, decretos, para obrigar as pessoas a irem votar. Em Portugal, o voto não é obrigatório, isso é um fato histórico, né? Um fato de hoje. Então, a impressão que dá é que o romance está mostrando o que poderia acontecer se a maioria dos portugueses tomasse consciência, né, do poder que eles têm em relação ao sistema eleitoral, né? Mesma coisa aqui no Brasil. Aqui nós somos obrigados a votar, mas a gente sabe que se não votar não tem problema nenhum. Você paga uma taxa, né? Desde que você pague a taxa, você está isento, né? Você está incólume de novo, né? Então é interessante pensar isso, quer dizer, esse rito da votação, que muitos consideram digamos, o pilar dos governos democráticos, a gente sabe que nem sempre uma eleição pode ser democrática, não é mesmo? A gente pode pensar não só na última que o Brasil teve, que foi um fiasco cheio de fake news, e que foi baseada justamente em algoritmos e não em pessoas. Então a gente tem que pensar o tempo inteiro: é legítima a eleição em que quem preparou os votos foram as redes sociais? É interessante pensar isso. Nós sempre tivemos um grau de manipulação pela imprensa, pelos amigos, pelos familiares, né? E todos nós estamos sujeitos a influências pessoais, né? Agora, o poder das fake news é muito maior, porque ele massifica, né? Ele repete mentiras dezenas de vezes, né? Alguém inventa uma coisa, inventa uma especulação absurda, mas essa repetição dessa especulação é tão forte, é tão frequente, tão recorrente, que alguns passam a acreditar nelas, e esses alguns que têm mais credibilidade começam a contagiar outros que nem pensavam nisso. Então, as fake news tiveram, né, e continuam tendo um poder nefasto na democracia, entre aspas, brasileira, e eu acho que esse romance, para nós, no Brasil, hoje é atualíssimo. Né? Se eu pudesse recomendar um romance para a gente ler, seria o ensaio, né, hoje, né, o ensaio sobre a cegueira,
e, em sequência, ensaios sobre a lucidez. Especialmente esse, sobre a lucidez, porque reaparecem os personagens do ensaio sobre a cegueira, e obviamente, os personagens que já tinham aprendido a ser solidários no romance anterior, eles vão aplicar essa solidariedade aqui nesse romance. Então, há um grupo de pessoas que está articulando essa não ida das pessoas para votarem. Porque se as pessoas não votam, há uma porcentagem, se menos de 25% das pessoas votam em Portugal, o governo é obrigado a refazer a eleição. E você vai refazendo, refazendo, até uma hora você percebe que, bom, o povo não quer mais esse sistema, ele quer outra coisa. É uma maneira de forçar o governo a repensar o próprio ato de governar. Bem interessante o romance. Ele é muito engenhoso, como sempre, né? Muito inteligente. Mas esse diálogo eu acho assim um dos momentos altos do romance, né? Quando a secretária enfrenta o presidente, né? Então tem esse protagonismo das mulheres, né? Que elas, em geral, elas conduzem muitas ações. Vejam a mulher do médico, vejam Brimunda no Mulher do Convento, no Manual de Pintura e Caligrafia, a personagem feminina também ela é muito importante. Então a gente vai percebendo em vários romances como as mulheres de classes sociais diversas conduzem a narrativa. No Ano da Morte de Ricardo Reis também, aquela que se envolve com o poeta, né, uma mulher humilde, né, que ocupa um cargo humilde, e ela consegue, né, mudar a perspectiva desse poeta, o Ricardo Reis. No histórico do Cerco de Lisboa, aparece a chefe do revisor, que também, né, eles vão se relacionar na metade para o fim do romance, mas é ela que conduz, né, ela que quebra essas barreiras entre eles. Então é interessante como a mulher, de fato, tem um papel preponderante na narrativa saramaguiana, né? Aqui eu queria chamar a atenção para as últimas coisinhas só. No Que Farei com Este Livro, que é uma peça de teatro, essa peça conta, né, quer dizer, reconta a volta de Camões. Camões volta de várias batalhas, né, para Portugal, trazendo os Lusíadas, quer dizer, trazendo os manuscritos, né, feitos escritos a pena, da sua obra máxima, que é os Lusíadas. E aí, nessa cena dessa peça, está assim, né? Entra Luís de Camões, traz papéis debaixo do braço, disfarça o embaraço, pisando com certa arrogância. Há quem olhe com alguma curiosidade, há quem não repare sequer nele. Apenas um dos presentes, Miguel Dias, se aproxima. Reparem que o Saramago faz aqui, embora o Saramago adore Camões, mas o Saramago tem por hábito relativizar a versão histórica das coisas. Então, o Camões aqui não é um sujeito extraordinário, não é alguém que chega na corte portuguesa e todo mundo, né, faz, faz gestos reverenciais a ele. Na verdade, o Camões é um ser humano qualquer, é um soldado, né, que perdeu a sua função, porque, né, quando voltou da guerra com a mão arrebentada, com o olho cego, ele não tem mais função como soldado, né? Mas é também um sujeito muito culto, o Camões, que leu muito. Então, quando ele chega com esses papéis debaixo do braço, ele está de fato orgulhoso da obra que ele fez e ele quer falar com o rei, né? Ele quer falar com o rei, com Dom Sebastião, para que ele publique a obra. Evidentemente que ele não vai conseguir falar com o rei, né? Porque o rei tem vários assessores, né, vários fidalgos ali, né, cardeais, que dizem, não, você está louco, você não vai conseguir falar com o rei. Então, o Camões é um sujeito subversivo aqui, porque, né, se a gente quiser trazer para o nosso tempo, porque ele não respeita os protocolos portugueses, os protocolos da corte portuguesa. É um sujeito que chega com os papéis e ele quer ser publicado, ele quer falar com o rei. Publica isso aqui que é uma coisa boa, né? Só que a gente sabe que não é assim que acontece. Então o narrador, não é um narrador no teatro, mas essa descrição da cena nessa peça mostra que ele é um sujeito frágil, ele está embaraçado, ele está intimidado por esse monte de gente nobre, né, cardeais, fidalgos, nobres,
mas ele pisa com arrogância, ele é altivo, ele é um sujeito que chega, né? E aí aqui é uma ironia interessante, porque ele vai ficar anos, ele vai ficar mais de um ano para publicar, 2 anos para publicar isso, o seu poema maior. E é curioso, ele faz um esforço quase épico para publicar a sua épica. E, enquanto isso, o governo português está ruindo. Quer dizer, quando sai o poema em 72, Portugal já está com vários esquemas montados pela corte de Castela, que vai se fundir ao Reino de Portugal. Vocês lembram disso, né? Historicamente, Portugal vai ser absorvido pelo rei de Castela em 1580. Então, quando saem os Lusíadas, 8 anos depois, Portugal vai ser, digamos, vai se fundir com o reino de Castela, né? Então, a peça também mostra essas tramóias da corte portuguesa, né? Que está com tendência a ser absorvida pelos espanhóis, né? Então, é muito interessante como o teor dos Lusíadas, né, que esse poema épico que celebra as conquistas portuguesas do Vasco da Gama na Índia, como o teor do poema contrasta negativamente com a ruína do Império. É como se o poema fosse uma transição de Portugal no auge do Império Português para a derrocada desse império. Então, há como se o Camões fosse uma alegoria, né, desse soldado que voltou todo estropiado de uma guerra, é uma alegoria do próprio país. Né? O Camões é quase Portugal, porque Portugal está num momento de decadência, né? Não só econômica, política, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo, se não seria. E a ideia dos portugueses é, portanto, de parte deles, é aceitar a proteção espanhola para se proteger dos outros inimigos mais poderosos ainda. Só que a gente sabe que isso rendeu 60 anos de fusão, né, de submissão ao reino espanhol. O último trecho aqui dessa seleção é para enfatizar que os poderosos do Saramago não têm muita vez. Em geral, eles são, como eu disse, ridicularizados, né, são tratados como pessoas cheias de defeitos, com falhas, são arrogantes, né, nunca gostaram da plebe, do povo. Então, esse trecho Esse trecho é do Viagem do Elefante, um romance já do fim da vida do Saramago, né? Que ele conta como é que os portugueses foram levar um elefante como presente para um rei, né, de outro país. Então vejam lá aqui o que o narrador diz. Registre-se já que não é obra de simples acaso terem sido aqui utilizadas essas imprecisas palavras, mais ou menos. Deste modo, dispensamos-nos com assinalável elegância de entrar em pormenores de ordem física e fisiológica, algo sórdidos e quase sempre ridículos, que postos em pelota sobre papel, ofenderiam o catolicismo estrito de Dom João, o terceiro rei de Portugal e dos Algarves, de Dona Catarina de Áustria, sua esposa e futura avó daquele Dom Sebastião que irá pelejar ao Caça-Quibir e lá morrerá ao primeiro assalto ou ao segundo. Né? Então aqui o narrador funde elementos da história de Portugal com a história que ele está contando. E aí ele comenta o próprio estilo, né? O que é interessante aqui, quem leu o Memorial do Convento, lembra que o primeiro capítulo do Memorial do Convento narra, né, o encontro sexual, lembra que a gente leu aqui, entre o rei e a rainha. Quando Saramago retoma essa ideia de corte portuguesa no Viagem do Elefante, ele suprime essa parte. Dá a impressão que ele sabe que o leitor conhece o Memorial do Convento, então ele não vai repetir aquela cena que já está lá muito bem descrita minuciosamente no romance de 82. Né? Então, mais de 20 anos depois, ele escreve esse romance, e aqui no Viagem do Elefante ele suprime a cena sexual, né, esse rito da corte portuguesa, e ele justifica essa supressão não porque ele já tinha usado no romance anterior, mas porque, veja o que ele diz,
dispensamo-nos com assinalável elegância de entrar em pormenores de ordem física e fisiológica algo sórdidos, ou seja, ele não vai entrar em detalhes fisiológicos, ou seja, né, da troca de fluidos, do ato sexual em si. Ele vai direto para o que interessa, que é de discutir essa viagem do elefante com um presente que o Portugal vai fazer ao poderoso da Áustria, né? Então, é muito bacana isso. Quer dizer, ele usa a história como pretexto para mostrar essas alianças que há, né, entre Portugal e a Áustria, mas também para reduzir a importância que isso tem para a narrativa. Quer dizer, a história serve de pretexto para a narrativa. A história de Portugal oficial, ela é subvertida pela narrativa e serve ao mesmo tempo de pretexto para discutirmos outras coisas e priorizarmos outras pessoas, né? Não sei se está claro isso, quer dizer, a gente teria, portanto, aqui eu encerrei essas citações, espero que não sejam muito cansativas, mas então, só para recapitular, a gente tem, portanto, como recurso, digamos, estilístico, essa aproximação da perspectiva das personagens, esse uso de verbos e outros termos gramaticais, como pronomes demonstrativos, por exemplo, de modo que presentifiquem as coisas, mesmo as coisas passadas ou as coisas recentes. Há essa constante presença de diálogos antagônicos nas situações mais minúsculas, às vezes uma discussão pequena, uma discussão enorme, se Deus existe ou não, ou se essa roupa combina ou não, enfim, qualquer tema, maior ou menor, ele acaba sendo motivo de antagonismo, ou seja, de divisão, né, de opiniões, né? E quanto aos temas que são recorrentes no Saramago, que se ligam, portanto, ao estilo e essa dicção saramaguiana, há esse protagonismo dos humildes, né? A gente acha que isso é evidente em vários romances, a gente percebe isso. Essa primazia das ações femininas, né, em relação às masculinas, isso é muito frequente também. Essa atenção que ele dá aos pormenores, né, sejam eles históricos ou não, e, ao mesmo tempo, finalmente, essa desimportância evidente que ele consegue, ou seja, que ele consegue descrever os poderosos. Os poderosos perdem seu trono, seu lugar né, de primeira plana e se tornam meros personagens cheias de defeitos, né, de vícios, como quaisquer outras. Pelo contrário, eles são até mais viciosos, né, do que os personagens, do que os humildes, porque eles têm o poder, né? Então, quando você tem um poder na mão, você não pode se comportar como se estivesse sem ele. O poder tem a sua responsabilidade, né? Então, a gente percebe lendo Saramago que a história de Portugal é um pretexto, evidentemente, para discutir a própria história do país, mas também para discutir como se conta a história, seja ela uma história factual, entre aspas, ou uma história ficcional, como essa que nós estamos lendo. Então, inicialmente, é isso que eu tinha para dizer. Não sei se vocês querem fazer um comentário, estou à disposição aqui. Obrigado, viu, gente, pela atenção. Professor, primeiramente gostaria muito de agradecê-lo, né, em nome do grupo Ligeps, sob a coordenação do professor Hermano de França Rodrigues. Foi muito gratificante, são muitas coisas, eu estou aqui com o juízo quente, como nós dizemos aqui na Paraíba, porque são tantas reflexões que o Saramago nos proporciona, né, dentro dessa preocupação de desmistificação de poder daquela sociedade portuguesa do século XX e que traz reverberações na sociedade atual e também fazendo essa interface com relação aos problemas do Brasil, né, país o qual nós estamos. Então, realmente, fazendo aqui uma retrospectiva da sua fala, foi bastante
pertinente essa diferenciação entre essa dicção específica e essa dicção abrangente que o Saramago traz em sua literatura, né? Através dessa retórica, dessa elocução greco-latina que o senhor pontuou logo no início, baseado nesse tripé, né? Dessa dicção, desse estilo e desses temas sociais, políticos e econômicos, subversivos, enfim, desse sujeito preocupado em trazer à tona as questões sociais sobre um novo viés, sobre uma nova perspectiva, né? Com o intuito realmente de promover uma reflexão mais abrangente com relação aos temas, sobretudo históricos, e que culminavam esses temas nos problemas sociais. E essa preocupação desse autor realmente de trazer para a discussão a sociedade verdadeira e não aquela inventada por muitos. E aí o senhor nos traz todas essas pinceladas, esses recortes com relação a esse tripé, dicção, estilo e temas, com essa aproximação da perspectiva da personagem, dessa presentificação, né, nos seus verbos, esses diálogos antagônicos que são bastante presentes em sua obra, e também esse protagonismo, que foi o que mais me chamou a atenção com relação aos personagens mais humildes, né? O Saramago, ele traz a voz, né, dos mais humildes para promover essa transformação nesse novo olhar que ele acha, e eu também acho, muito importante para os temas. E, finalmente, o senhor traz essa primazia das ações femininas, esse olhar desse protagonismo feminino, a atenção ao pormenor, às minúcias, às especificidades, com uma intenção, obviamente, e, finalmente, essa desimportância dos poderosos, levando-nos realmente a essa reflexão para que tenhamos mais consciência social, política, de classe, enfim. Eu gostaria realmente de parabenizá-lo, dizer que eu vou passar o dia inteiro refletindo sobre essas especificidades que o Saramago nos apresenta. Neste momento, eu gostaria aqui de abrir a discussão e solicitar que algum dos nossos presentes, porventura, tiverem alguma pergunta, alguma indagação,